Paz do Senhor Jesus, boa noite ou boa tarde, bom dia a todos, na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos, com os ouvintes, não só da igreja local do campo de Goianésia, Brasil para Cristo, mas também aos nossos amigos. Nessa oportunidade eu deixo aqui um abraço e a paz do Senhor a todos os irmãos de outras cidades, de outras denominações, que têm participado conosco, alimentado junto com a gente dessa gloriosa palavra de Deus. E hoje eu estava lendo, me alimentando, e agora nós vamos alimentar junto, no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 11. A nossa mensagem será textual e nós vamos alimentar daquilo que Deus tem para nós nessa noite, ou nesse dia, nessa tarde, depende do horário que você vai estar ouvindo essa palavra, que está em João capítulo 13, que diz: Jesus lava os pés dos discípulos. Diz o texto assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto ou colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e Jesus voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água, ou colocou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro achou aquilo muito estranho, porque sendo ele Senhor e Mestre, sendo ele superior aos discípulos, é claro, e agora lava os pés dos discípulos, dos apóstolos. Pedro achou aquela manifestação de Cristo, aquela atitude de Cristo muito estranha. Ele não quis concordar, na verdade, com aquela atitude de Jesus. Mas Pedro não estava compreendendo o que significa aquilo. E Jesus prossegue. Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Prosseguindo a leitura, no versículo 8, disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Ora, como que um discípulo de Cristo tem coragem de dizer para o Senhor, seu mestre, com tanta segurança: nunca me lavarás os pés? A mentalidade de Pedro não era a mente de Cristo. Ou seja, lá em Isaías 55, quando nós observamos, versículos 7, 8, 9, Deus diz assim: Os pensamentos de vocês não são os meus pensamentos. Os pensamentos de Deus estão bem acima dos nossos. Então, voltando aqui para o versículo, respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Quando Jesus diz assim: se eu não te lavar, não tens parte comigo, Jesus estava requerendo de Pedro a humildade de aceitar ser lavado por Cristo. Isso simboliza lavar-se do pecado, obedecer
a palavra, aceitar ser limpo pelo poder da palavra de Cristo. Na verdade, essa água significa isso. Então, no versículo 9, Pedro lhe pediu: Senhor, quando Jesus disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo? Pedro novamente precipita, dizendo: Senhor, ele reconhece que cometeu um pecado, confessa um pecado já praticando outro, disse Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. No versículo 10, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus estava referindo a Judas Iscariote, versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Há aqui nesse texto uma lição de humildade. Jesus está ensinando os discípulos que ele, o Senhor, estava para partir e deixá-los para dar continuidade na obra de Deus. Mas Jesus precisava dar uma lição para eles, que a quem muito é dado, muito é cobrado, muito é exigido. Jesus queria ensiná-los a servir, a praticar, a ser servo das pessoas. Uma lição de humildade. No versículo 12, depois de lhes ser lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre de vocês, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Mas isso aqui, além do exemplo que Cristo está dizendo, está dando, foi literal mesmo. Pegou a bacia, colocou água, assim, embrulhou com a toalha e chamou os discípulos para se lavar. E ali nós entendemos duas coisas importantes que eu já disse para você. Que o lavar representa, ou simboliza, ser lavado pelo poder da palavra de Deus, não é? E representa também ser servo. A quem muito é dado, muito é exigido. Quanto maior é a função, o cargo que nós temos na igreja, maior é a nossa responsabilidade de servir as pessoas. E tem pessoas que entendem diferente. Quando recebe um cargo, acha que ele está em condições de ser servido. Mas, na verdade, cada unção, cada cargo, cada função que nós recebemos, está sendo dado a nós a responsabilidade de servir, de ser servente de Deus na obra do Senhor. Então, Jesus está dizendo isso, porque os apóstolos, discípulos, serviram a Cristo enquanto no seu ministério terreno. As mulheres também o serviam. Mas Jesus está dizendo claramente para os discípulos que, pelo fato de que ele estava indo embora, e que agora eles fariam com o povo, para o povo que Jesus fez para eles, ensinando o caminho da humildade, trilhar pelo caminho da humildade. Aqui no versículo de número 14, ele fala: se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, quer dizer, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Vocês deverão servir uns aos outros. É para isso que vocês receberam unção e poder do Espírito, autoridade, não é para fazer a obra de Deus, é para servir a multidão, para servir o povo. Diz o versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então nós estamos vivendo num tempo
que a igreja do Senhor precisa de manter, de continuar, dar continuidade, de servir as pessoas com essa humildade, não é? É muito importante a igreja ter pessoas com essas características, não é? Eu me lembro muito bem, eu só não lembro, eu lembro o país, que é os Estados Unidos, um certo presidente da República Americana, né, digamos assim, que era evangélico, eu não me recordo o nome dele agora. Durante o culto, o pastor da igreja convidou os diáconos para tirar a oferta do culto. E o presidente da República dos Estados Unidos foi o primeiro a se levantar, porque era diácono, a se levantar e pegar essa, nós chamamos aqui no Brasil, gasofilaço, ou a salva, para tirar a oferta no culto. E todo mundo, essa história foi contada no mundo inteiro, porque todo mundo se levantou e olhou, falou, mas ele é o presidente da República Americana, é o presidente dos Estados Unidos, vai trabalhar de diácono. Na verdade, ele se levanta e vai fazer o trabalho de servo. Quer dizer, lá no palácio do governo, ele era o presidente da República, mas lá na igreja, ele era diácono. O servo foi dado uma função para servir o pastor da igreja. Então, o fato dele ter sido presidente do seu país, não significa que ele, a sua função, o seu cargo, deveria ser servido. Não, ele era servo do Senhor, servo do seu pastor, da sua igreja. Então hoje nós temos muitas pessoas que têm um pensamento distorcido, que você o consagra para diácono, até antes ele vem fazendo todo o trabalho da igreja, limpando mesa, varrendo, lavando e servindo água para o pregador, até ser consagrado a diácono. A gente tem visto muito isso. Depois ele bota uma gravata e ele senta no púlpito e fica esperando alguém servi-lo. E quando você consagra e separa essa pessoa para presbítero, então, ou ir para pastor, então, a pessoa, quando recebe essa unção, dobra-lhe a responsabilidade, triplica a humildade. Temos que buscar em Deus humildade e capacidade. Quanto maior é a função que nós temos na igreja, maior a nossa responsabilidade de servir as pessoas. Então Jesus estava dando o exemplo: olha, eu estou indo embora, e quem vai lavar os pés dos irmãos, quem vai servir as pessoas, são vocês. Jesus estava preocupado, porque ao ir embora, Jesus já estava instruindo eles a não assentar na mesa e ficar esperando ser servido, mas sim servir as pessoas. E foi para isso que Deus nos chamou, não só para ser salvo, para ser crente e adorador de Deus, mas para servir as pessoas. Toda a igreja deve perguntar aos que estão chegando agora: eu posso te servir um copo com água? Você aceita? A gente não tem essa tradição, né? Um café. Mas o correto é isso. Se você precisar de ir ao banheiro, se você quiser água, aí eu posso trazer para você. Essa simpatia, a pessoa vai ficar feliz. Poxa, mas eu nunca tive um tratamento desse jeito. A pessoa, ela fica feliz, alegre de ter alguém para servir, para se dispor a servir. Então a minha palavra de hoje é simples, é rápida, é humilde, não é? Para orientar você que está nos ouvindo, que não fique esperando do presbítero, esperando do pastor, não é? Esperando de outros, mas que você faça o trabalho que precisa ser feito. Essa simpatia, ela não precisa ser só o pastor, só o presbítero.
Só a diretoria da igreja? Só quem tem o cargo da igreja? Não é? Os membros da igreja, principalmente aqueles mais velhos de igreja, de ministério, devem estar atento com as pessoas que estão chegando para a sua igreja e dar a ele assistência, servi-lo, perguntar o que eu posso ser útil para você. Isso é simpatia, isso é simpático, isso é importante, isso é agradável para quem está chegando, agradável aos olhos de Cristo, agradável a Deus. É isso. Meu ensinamento hoje é um culto de terça-feira, é estudo, é ensino da palavra de Deus. Espero ter contribuído com você para te orientar a seguir o exemplo do Mestre, que é Cristo, né? Ensinou seus apóstolos, seus discípulos, e agora nós aprendemos com ele também a ser servo. Engraçado que servir as pessoas eu acho melhor. Eu acho melhor servir água, servir café, fazer um café. Eu acho melhor estar lavando uma vasilha para servir uma pessoa, fazer um almoço, do que eu ficar sentado esperando a comida, esperando o almoço. Eu acho melhor fazer o almoço, ou fazer a janta, fazer o lanche. Eu me sinto melhor servir do que ser servido. Fica aqui o exemplo para você, não é? E eu gosto disso. E acredito eu que a irmã Neuza não vai ficar chateada comigo, mas hoje eu tomei a iniciativa. Eu acho que todo homem deveria fazer isso, é obrigação nossa, não é? Ser o primeiro a passar a mão no rodo, num balde com água, que esse tempo seco, que suja todo dia, a casa suja, né? E suja muito. Você tem que lavar a casa um dia sim, um dia não. Eu tomei a iniciativa hoje. Lavei a casa para ela, que eu percebi que ela estava um pouco cansadinha, e eu fui lá e fiz o almoço. Pastor, eu não faço isso para minha mulher. Eu não dou conta, eu não sei fazer isso. Mas eu vou te falar uma coisa: experimenta fazer qualquer coisa para sua esposa, muda essa rotina, qual você está aí de quarentena, de pandemia, com essa pandemia, sem fazer nada. Dá uma olhada para o telhado, vê se não está precisando fazer uma faxina. Serve a sua esposa, serve os seus filhos, serve a sua casa. Eu penso que você precisa fazer isso em casa, porque na igreja, para você chegar na igreja, você tem que começar na sua casa. E eu tenho um amigo meu que eu gosto, eu amo muito, com o amor de Deus, o amor cristão, é o Ronivon. O Ronivon, que é hoje diácono da igreja, tenho certeza que vai chegar ao presbitério. Nós temos também outros homens na igreja, nós temos várias pessoas na igreja que gostam de cozinhar. Nós temos o Leuzinho, e outros irmãos que agora a gente não lembra, não vem na cabeça da gente, que são cozinheiros, lava vasilha, lava a casa, faz o que for preciso para sua esposa. Tem homens que é o cabeça da casa e acha que só ele pode ser servido. Então nós precisamos melhorar muito como ser humano, como servos de Cristo. Servir a Cristo é servir as pessoas. Se você quer ser obreiro na casa de Deus, comece ajudando ajudando e servindo a sua esposa na sua casa, para você ser servo de Deus na casa de Deus. Amém? É muito importante você fazer isso na sua vida, não é? Isso dignifica o homem. Tem gente que acha que diminui o homem. Eu sou homem, eu não lavo, eu não passo, eu não cozinho. Pois hoje, não diminuindo as mulheres, porque o espaço delas ninguém consegue tirar, e nós homens não queremos tirar a dignidade delas, diminuir elas, muito pelo contrário. Mas hoje os maiores e melhores cozinheiros são os homens. Não é para diminuir as mulheres, mas para servir as mulheres. Amém? Que Deus te abençoe. Então passa a cozinhar, tá certo? Passa a servir. Vai para a beira do tanque, vai para a beira da pia. Quem sabe assim você dá mais valor na sua esposa, não é? Amém? Que Deus abençoe você. Não fica chateado nem magoado, porque eu estou tentando te ensinar
aquilo que eu aprendi desde criança, com meu pai e com a minha mãe, com 7, 8 anos de idade. Nós fomos ensinados desde pequenininho, de criança, 7, 8 anos, 9, 10 anos, nós já trabalhávamos, né, servindo nosso pai e a nossa mãe, dando milho, tratando dos porcos, dando milho para as galinhas, né? Às vezes a mão não dava conta nem de descascar o milho. E meu pai me ensinou, quando eu era criança, você descasca, puxa a parte do milho, puxa a palha do milho e bate a espiga, porque não dava conta de debulhar, batia a espiga no morão da porteira, do chiqueiro ali, batia ali para as galinhas comer, lá no paiol. Então aprende a ser servo. Lava as vasilhas para sua esposa, lava a casa. Você precisa aprender e, na verdade, de se converter para quem não é convertido. Eu tenho certeza que a sua esposa vai amar, vai apaixonar mais em você ainda do que já está apaixonada. Vai te amar com um amor especial. Amém? Que Deus te abençoe. A minha palavra hoje foi uma palavra de doutrinar os homens. Eu acho que as mulheres vão aplaudir essa mensagem porque ajuda muito elas, mas não é só para ser aplaudido, não. É porque nós homens precisamos melhorar como marido. Você quer que a sua esposa melhore em algum aspecto, em alguma coisa? Então melhora você primeiro, faz a sua parte, que eu tenho certeza que ela vai melhorar muito mais do que é com você. Amém? Aprende a ser servo na tua casa para você ser servo de Deus na casa de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus te dê livramento em nome de Jesus de todos os ataques do inimigo. Eu oro agradecendo a Deus pela sua pessoa, pela sua vida, pela sua família. Que o Senhor te abençoe ricamente, no nome de Jesus. Que o espírito da humildade possa entrar na sua vida, que as características do Espírito Santo, de servo, que as características de Cristo entre no seu coração e deixa te transformar. Se você é um homem bom, que você possa ser um homem melhor ainda, né? Deus cada dia melhora o nosso caráter. Quem é santo, santifica-se mais ainda. Fui. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.